Mais uma aulinha, tá certo? Dessa vez, aulinha de história. Ainda tô em ritmo junino, não vou ficar assim até sexta-feira porque eu não admito não ter festa de São João. E hoje nós vamos conversar sobre as invasões. Vamos lá. A gente vai ter que voltar alguns capítulos para poder avançar. Vamos recapitular, ok? Vocês sabem que o Brasil, ele era um território de Portugal, era a colônia de Portugal. Primeiro o rei de Portugal tentou as capitanias hereditárias, que não deram certo. Depois ele foi para o governo geral. Durante o período das capitanias hereditárias e do governo geral, houve uma série de invasões de outros países aqui no Brasil. Por quê? Esses países, eles começaram a crescer economicamente, dinheiro, né? E eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, a América toda ao meio entre Espanha e Portugal. Espanha ficando com a parte do interior e Portugal ficando com a parte marítima. Além disso, o Brasil, ele era muito bem quisto, a colônia do Brasil era muito bem quista na Europa, ou seja, muitos países europeus tinham olhos grandes para o Brasil, porque o Brasil tinha duas riquezas que era muito escassa, tinha pouquíssimo lá na Europa. A primeira era o pau-brasil, que através do pau-brasil, do tronco do pau-brasil, eles extraíam uma tinta que pintava tecidos. E a segunda é o açúcar, porque as terras da Europa não eram propícias para o cultivo da cana-de-açúcar. E com isso, o açúcar na Europa, ele era muito caro e ele sempre era produzido em pequena quantidade. E aqui no Brasil não, tinha como se produzir em grande escala. A primeira invasão que a gente vai estudar é a invasão francesa. O que aconteceram com os franceses? Os franceses, eles invadiram o Brasil, se alojaram no Brasil e eles fizeram isso para contrabandear. Por que contrabandear, tia? Contrabandear porque era uma riqueza que não era deles, porque era uma coisa que não era deles, que eles não tinham direito. Então eles roubavam de verdade o pau-brasil daqui, tá certo? E eles passaram a criar colônias no Brasil. A primeira colônia delas foi a Baía de Guanabara, que ficou conhecida como França Antártica. Mas isso aqui não durou muito tempo não, porque no governo geral de Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá, como nós já estudamos, expulsaram os franceses daqui do Brasil. Porém, esses franceses, eles não desistiram. Eles esperaram a poeira baixar e 45 anos depois, eles fundaram o Forte São Luís, que deu origem à cidade de São Luís do Maranhão, que eles chamaram de França Equatorial. De novo, com o mesmo objetivo, contrabandear pau-brasil. E eles foram expulsos de lá em 1615 por Jerônimo Albuquerque. Agora, a gente vai ver a invasão holandesa. A invasão holandesa tem um monte de coisinha. Bora começar. Para começar, a Holanda e Portugal tinham um relacionamento agradável. Só que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e Dom Sebastião não tinha herdeiros. Como a Espanha era muito amiga de Portugal, Dom Felipe, rei da Espanha, Dom Felipe II, ele assumiu Portugal. Ele disse que a partir daquele momento Portugal era da Espanha. E Espanha e Holanda, por sua vez, brigavam muito. Então, a primeira coisa que o rei da Espanha e agora de Portugal fez foi expulsar a Holanda do Brasil. Só que os holandeses, eles vinham para cá pela exploração de açúcar. Quando eles eram amigos de Portugal, eles faziam isso juntos. Eles pegavam o açúcar juntos, vendiam o açúcar juntos e dividiam os lucros. Com a Espanha isso não foi possível. E a Holanda não queria ficar sem receber o seu dinheiro do açúcar. Então o que foi que a Holanda fez? A Holanda organizou uma primeira invasão. A primeira invasão que eles organizaram foi a Bahia, em 1624. Só que Dom Marcos Teixeira, que era um bispo da época, ele organizou a resistência. Quando os holandeses chegaram, eles se apoderaram de Salvador e as pessoas começaram a ir para o interior. Mas Dom Marcos Teixeira não foi não. Dom Marcos Teixeira se juntou a escravos, a indígenas, a dono de engenho e organizou a resistência e lutou contra os holandeses. Resultado: os holandeses estavam
navios. Uma de Portugal e uma da Espanha, cheio de homens para lutar contra os holandeses. Resultado, expulsaram os holandeses. Os holandeses foram expulsos aqui do Brasil com direito a nada. Tu pensa que eles desistiram? De jeito nenhum. Em 1630, eles organizaram a segunda invasão, que dessa vez foi o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco era o maior produtor de açúcar da época. Então eles foram direto no foco, não iam fazer escala em canto nenhum, iam direto no foco. Quando eles chegaram lá, o governador de Pernambuco organizou o Arraiado Bom Jesus. O Arraiado Bom Jesus era um lugar que eles se organizavam para organizar a resistência, que nem Dom Marcos fez, que conseguiu expulsar os holandeses. O Arraiado Bom Jesus, ele pretendia isso. O governador Diogo Matias, ele pretendia organizar a resistência para expulsar os holandeses. Mas teve um carinha, Domingos Fernandes Calabás, alagoano, por sinal, que resolveu passar para o lado dos holandeses. Até hoje não se sabe se ele recebeu dinheiro, se ele foi porque quis. Não se sabe essa história, tá certo? Mas ele disse para os holandeses onde era a posição desse arraial do Bom Jesus. E os holandeses foram lá e dizimaram tudo. Resultado, o governador Diogo Matias, teve que fugir para aqui, para Alagoas, e ficar escondido. Ele não podia fazer mais nada, ele ficou escondidinho para não morrer. E chega ao ápice da história da invasão de Portugal. Em 1637, chega aqui em Pernambuco, aqui não, né? Chega em Pernambuco o carinha chamado Maurício de Nassau. Já ouviram falar na faculdade Maurício de Nassau, que tem uma aqui, inclusive, em Maceió? Então, esse carinha era holandês e ele chegou para governar Pernambuco. E quando ele foi governar Pernambuco, ele embelezou a cidade. Ele trouxe pintores, ele trouxe esculturas, ele criou museus, criou palácios. Então, ele foi colocando a cidade de Pernambuco tão bela quanto as cidades mais belas da Europa. E em 1640, Portugal finalmente conseguiu se libertar do rei Dom Filipe II, conseguiu ter seu próprio rei e fez um acordo de paz com a Holanda, dizendo que ia voltar tudo a ser como antigamente. A Holanda e Portugal iam explorar juntos o açúcar do Brasil. Quando aconteceu isso, o rei da Holanda chamou Maurício de Nassau de volta para lá, para a Holanda. E aqui nós encerramos as invasões ao território brasileiro. Amanhã é feriado, não teremos videoaula, tá certo? Dia 24, quarta-feira, não teremos videoaula, tá bom? E quinta-feira voltamos com a aulinha de ciências. Beijos, estou com saudade.